Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Keldo Andrade e na aula de hoje vamos continuar falando sobre as reações inorgânicas. Na primeira parte vimos as reações de síntese, adição, formação e também a reação de análise e decomposição. Vamos continuar hoje com as duas outras reações. Então, vamos para a aula. E aí, na aula de hoje nós vamos falar sobre as reações inorgânicas, já a segunda parte. Na primeira parte nós vimos o que era na realidade uma reação. Uma reação nada mais é do que um fenômeno químico, aonde acontece a reorganização de átomos ou moléculas, não é isso? E tem um processo em que as moléculas ou átomos de várias substâncias interagem, formando um grupamento diferente dos iniciais, graças a uma reorganização de átomos. Vimos também os 4 tipos de reações. Quais são elas? Nós vimos as duas primeiras, né, isso que é a reação que nós chamamos de síntese, adição ou formação, reação de análise ou decomposição. Vamos ver a reação de deslocamento ou simples troca e também a reação de dupla troca. Vamos agora ver a reação de deslocamento ou simples troca. Na questão anterior, no primeiro vídeo que nós falamos sobre reações inorgânicas, tanto na reação de adição ou síntese e na reação de análise ou decomposição, o número de reagentes ele era diferente do número de produtos. Nesse caso da reação de simples troca ou deslocamento, o número de reagente ele vai ser sempre igual ao número de produto. Outra questão importante é que na reação deve conter pelo menos uma substância simples. Lembrando a vocês, substância simples é aquela formada exclusivamente por um único elemento. Por exemplo, o gás oxigênio ele é formado só por átomos de oxigênio. O elemento sódio, Na, ele também é uma substância simples. O gás cloro ele é formado exclusivamente por átomos de cloro. Então, isso é uma substância simples. Para você entender mais ou menos como acontece uma reação de deslocamento ou simples troca, temos aqui uma reação genérica. Aqui eu tenho uma substância chamada AB mais C. Preste bem atenção que A estava com B, mas houve uma simples troca ou deslocamento, C conseguiu deslocar B formando AC e agora B fica só. Por exemplo, nesse caso nós vimos o deslocamento do elemento B pelo átomo C. Olha só esse caso aqui. Aqui eu tenho o elemento sódio e a substância cloreto de prata 1. Observe direitinho que esse elemento sódio ele vai deslocar a prata. E aí eu vou formar o cloreto de sódio e agora quem vai ficar sozinho é a prata. Mas para que isso aconteça, a gente precisa entender alguns mecanismos importantes para as reações de deslocamento ou simples troca. Vamos ver aqui um vídeo que ele vai demonstrar como é que isso acontece na prática. Preste bem atenção que agora eu tenho uma solução de sulfato de cobre 2. O sulfato de cobre tem coloração azulada. Preste bem atenção também que o metal cobre e o ouro, eles são os únicos elementos, né, isso, ou seja, os únicos metais que apresentam a cor meio amarelado. Nesse caso, eu vou colocar aqui dentro dessa solução uma placa de zinco. Quando eu coloco a placa de zinco aí dentro, observe que vai acontecer uma reação. E essa reação ela vai mudar a cor da placa de zinco. Depois de alguns segundos, né, que aconteceu essa reação, quando eu retiro essa placa de zinco, a gente vai ver a mudança da coloração da placa. Isso é um indício que aconteceu uma reação, aonde o cobre ele foi deslocado pelo zinco, formando o sulfato de zinco e o cobre ele se deposita na placa. Preste bem atenção, olha só a mudança da coloração da placa de zinco, demonstrando o que eu falei para vocês agora. Para que isso aconteça,
nós temos que entender qual é o mecanismo dessa reação. Então nós vamos primeiro entender que o metal, ele desloca apenas o metal ou o hidrogênio. Para isso nós temos uma série de reatividade química dos metais, ou mais conhecido também como eletropositividade. Essa eletropositividade nada mais é do que uma propriedade periódica dos elementos, principalmente no que nós chamamos de metais, que os metais ele têm a tendência em perder elétrons. Vamos ver quais são os elementos mais eletropositivos. Nós temos os metais alcalinos, ou mais conhecido como a família 1A, os metais alcalinos terrosos da família 2A, alumínio, zinco, ferro, chumbo. E aí vai dividir essa série o elemento hidrogênio. Esse elemento hidrogênio nós encontramos ele muito nos metais. Preste bem atenção que depois do elemento hidrogênio nós temos o cobre, o mercúrio, a prata, a platina e o ouro. Esses metais aqui são mais conhecidos como metais nobres. Nobreza na química quer dizer que ele não, ou praticamente ele não reage. Vamos tentar entender como é que nós utilizamos essa série de reatividade para a gente poder compreender o mecanismo dessa reação. Preste bem atenção que aqui eu tenho o quê? Aqui nós temos o elemento sódio, que ele é o metal da família 1A, ele é um metal alcalino. Ele vai deslocar a prata, porque a prata ela é um elemento de transição. Preste bem atenção que o elemento sódio ele é muito mais reativo do que a prata. Então, por isso, ele consegue deslocar a prata, formando o cloreto de sódio, e agora a prata ela vai ficar sozinha. Se fosse o contrário, se eu pegasse a prata e quisesse deslocar o sódio, gente, essa reação ela não acontece, porque a prata ela é um metal nobre, ela é menos reativa do que o elemento sódio. Onde eu tenho aqui o magnésio, o mais conhecido como leite magnésio, não é isso? Ele pertence à família 2A. E aqui eu tenho o alumínio, que também é um metal. Metal só desloca o metal, então nesse caso, o metal alcalino terroso ele é mais reativo do que o alumínio. Então ele vai deslocar o alumínio, formando cloreto de magnésio, e o alumínio vai ficar só. Caso contrário, essa reação ela não acontece, porque o alumínio ele é menos reativo do que o magnésio. Então a reação ela não vai ocorrer. Vamos agora tentar entender essa mesma reação quando acontece com os ametais. Os ametais eles deslocam apenas a metal, ok? Ametais vai deslocar metal, metal desloca metal. Então agora nós vamos para a série de reatividade química dos ametais, ou mais conhecido como eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência em receber elétrons. Quais são os elementos mais eletronegativos que nós temos? Nós temos o flúor, o oxigênio, o nitrogênio. Depois vai vir cloro, bromo, iodo e por último o enxofre. Preste bem atenção para essa mesma reação. Observe que aqui eu tenho a substância simples, o cloro, e nesse sal aqui, que é o brometo de sódio, o bromo ele é o ametal. Ametal desloca o ametal. Como o cloro ele é mais reativo do que o bromo, essa reação acontece. Então o cloro desloca o bromo, formando o cloreto de sódio, o bromo, ele vai ficar isolado. Quando eu tento fazer o contrário, pegando o bromo para deslocar o cloro, essa reação ela não acontece porque o bromo ele é menos reativo do que o cloro, ok? Vamos agora ver a outra parte, aonde nós temos o quê? Que os metais da família 1A ou 2A, alcalinos e alcalinos terrosos, ele também reage com a água. Nesse caso, preste bem atenção que esse metal ele vai reagir com a água, vai produzir uma base e, além do mais, vai liberar o gás hidrogênio. Olha só, aqui eu tenho um sódio. Sódio ele pertence à família 1A. Ele vai reagir com a água, formando hidróxido de sódio e vai liberar o gás hidrogênio. Da mesma forma acontece com os metais da família 2A, ou mais conhecido como metais alcalinos terrosos. Se você observar aqui o Mg, o magnésio, ele reage
com a água, formando uma base, que é o hidróxido de magnésio, e vai liberar o gás hidrogênio. Outra questão também importante, nós vamos observar que na reação de deslocamento ou simples troca, o metal reage com ácido, principalmente os metais não nobres. E aí você vai observar aqui o sódio, que ele é um metal altamente reativo, ele vai reagir com ácido clorídrico, formando um sal e liberando gás hidrogênio. Aqui eu tenho o quê? O elemento sódio, elemento da família 1A, reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de sódio e liberando gás hidrogênio. Mesma forma acontece com os metais que são mais reativos, ou seja, os que são mais eletropositivos. Ele consegue reagir com o metal, formando o sal e também liberando o gás hidrogênio. O Mg, o magnésio, ele é da família 2A. Ele é um metal alcalino terroso. Ele reage com ácido clorídrico, formando cloreto de magnésio e liberando também o gás hidrogênio. Preste bem atenção como nós conseguimos comprovar que há a liberação do gás hidrogênio. Pegamos aqui raspa, pequenos pedaços de magnésio. Vamos colocar aqui dentro a questão do ácido sulfúrico, H2SO4. Ele vai reagir, ele vai liberar gás hidrogênio. Sabemos que o gás hidrogênio ele é um gás altamente inflamável. Percebeu? Vamos agora para o último tipo de reação inorgânica, que nós chamamos a reação de dupla troca. Nesse caso, o número de reagentes ele é igual ao número de produtos. Outra questão muito importante é que ele só apresenta substâncias compostas. Nós não temos substâncias simples. Ou seja, todas as substâncias vão apresentar mais de um elemento químico. Aqui eu tenho, por exemplo, uma reação genérica. AB reagindo com CD, formando AD mais CB. Observe como seria isso na prática. Como é que acontece essa reação de dupla troca. Aqui eu tenho o quê? O cloreto de sódio, nitrato de prata. A prata vai para o lugar do sódio, o sódio vem para o lugar da prata. Vou formar aqui o nitrato de sódio e o cloreto de prata. Então, essa é a reação que nós chamamos de dupla troca. Vamos tentar entender como acontece esse tipo de reação. Primeiro, essa reação ela vai acontecer quando eu vou formar um produto que ele é insolúvel, ou seja, que ele vai produzir um precipitado, ou que é conhecido também como corpo de chão. Quando você pega o cloreto de sódio com o nitrato de prata, ele vai haver a dupla troca, formando nitrato de sódio, cloreto de prata. Esse cloreto de prata ele é um composto que ele é insolúvel. Ele é um precipitado, ele vai depositar no fundo do recipiente. Outra questão importante que a gente não pode esquecer é que ele pode produzir uma substância que ela é volátil, ou seja, que ela evapora facilmente. Então aqui nós temos o quê? Um sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, um ácido chamado de ácido sulfúrico, ele vai haver a dupla troca, formando sulfato de sódio e, além do mais, o ácido clorídrico. E nós sabemos muito bem que esse ácido clorídrico ele é um ácido que ele é volátil, ele evapora com facilidade. O último caso acontece quando nós temos a formação de um produto menos dissociado, ou seja, um ácido ou uma base que ela é fraca. Preste bem atenção a essa reação aqui agora. O sulfeto de sódio, ele vai reagir com ácido clorídrico. Preste bem atenção que esse ácido clorídrico, ele é um ácido forte. Ele é um ácido que nós encontramos no suco gástrico, ele ajuda no processo da digestão dos alimentos. Ele vai formar o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, e além do mais, ele vai produzir um ácido que é fraco, que é o sulfeto de hidrogênio, ou mais conhecido como ácido sulfídrico. Então, esse ácido ele é muito mais fraco do que o primeiro, que é o ácido clorídrico, que ele é mais forte. Então, a reação acontece.
Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar para vocês sobre as reações inorgânicas. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima vez.